Vamos continuar falando de economia, de todos esses programas que estão sendo anunciados pelo governo, mas agora mais do lado financeiro, para os bancos. Nós estamos em contato com o Luiz Eduardo Assis, que foi ex-diretor do Banco Central, economista. Luiz Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Luiz Eduardo, tem chamado a atenção a flexibilização de regras por parte do Banco Central para ajudar os bancos a terem uma maior liquidez. Nós já tivemos o Conselho Monetário, por exemplo, ele reduzindo os compulsórios. Nós tivemos agora os empréstimos para os bancos com lastro em papéis, letras financeiras. É como se o Banco Central estivesse, de fato, emprestando para os bancos, pode resgatar em até um ano, empréstimo com garantia de debêntures e compulsórios, operações compromissadas com títulos públicos federais em dólar, tem a redução do compulsório que eu já citei, tem novo depósito a prazo com garantias especiais, flexibilização de letras de crédito de agronegócio. A estimativa é que tudo isso, mais outras medidas que eu nem citei, possam chegar à faixa de mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Você acha que isso tudo chega no varejo? Não há nenhuma expectativa de que tudo isso chegue no varejo. Na verdade, essas medidas, elas têm, o primeiro impacto que elas podem ter é oferecer liquidez para o próprio sistema bancário, porque a última coisa que o Brasil precisa nesta altura é uma crise bancária. Mas isso não garante, em hipótese nenhuma, que esses recursos chegarão na ponta das empresas que precisam de capital de giro. Ao contrário, hoje a situação é uma situação de cautela, os bancos estão segurando o crédito, as taxas de juros em algumas linhas já estão subindo. O que é preciso, então, é algum tipo de medida que estimule os bancos a colocarem esse dinheiro na mão de quem realmente precisa, das empresas que estão necessitadas. Se depender exclusivamente dos bancos, eles vão agradecer essa liberação dos compulsórios e vão devolver esse dinheiro depositando de volta no Banco Central todos os dias. Eu acredito que essa segunda perna, essa segunda fase, ela deva contar com a participação ativa dos bancos estatais. Ela pode também ser estimulada através de algum mecanismo fiscal que limite a perda dos bancos que de fato emprestarem, porque se a decisão for exclusivamente dos bancos, numa situação em que todo mundo já antevê uma profunda recessão, os bancos não vão aumentar o crédito nessas condições. Agora, isso pode acabar dificultando até a implementação de algumas medidas lançadas pelo governo, como é a questão daquele financiamento da folha de pagamento das pequenas e médias empresas, porque o Conselho Monetário regulamentou hoje, nesta segunda-feira, esse tipo de financiamento, batizado como Programa Emergencial de Suporte a Empregos, vai bancar até 40 bilhões de reais em salários em 2 meses, então, entrando em tese, entra em operação agora. Uma parte do dinheiro vai vir do Tesouro, via BNDES, e 6 bilhões, mais ou menos, serão aportados pelos próprios bancos. Não é? Então, são 34 bilhões de reais, 85% do Tesouro e 6 bilhões aportados pelos bancos. Então, há necessidade de o governo acabar induzindo, de alguma forma, o sistema bancário a colaborar com essa liberação do dinheiro. É por isso que a política creditícia e a política monetária, nessa situação, tem um impacto relativamente pequeno. O que, de fato, pode reverter a situação, ou pelo menos mitigar a recessão que já está aí, é uma política fiscal mais ativa. E uma alternativa de misturar essas duas coisas, de garantir uma conexão entre essas duas esferas, é garantir, de alguma forma, esses empréstimos bancários. Isso pode ser feito através de fundos, isso pode ser feito através do BNDES, isso pode ser feito diretamente através da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Está faltando, muita coisa foi feita, não é razoável dizer que o Banco Central não está fazendo nada, muita coisa foi feita, o Banco Central, aliás, tomou a iniciativa antes do próprio Ministério da Fazenda de definir uma série de medidas, mas é preciso um segundo passo, é preciso induzir os bancos, de alguma maneira, a colocar esse dinheiro na rua. Não é simples, porque, como eu falei, as previsões mais pessimistas hoje são absolutamente terríveis e falam de uma queda de PIB de 8% agora em 2020.
As previsões mais otimistas, ainda assim, falam de uma recessão profunda, agora no segundo trimestre da economia. Se os bancos tiverem que decidir pela lógica do lucro, pela lógica em que eles sempre atuaram e que é da sua natureza, este crédito não vai ser expandido. É preciso ter algum mecanismo de estímulo que induza os bancos a colocarem esse dinheiro na rua. Então, só a liberação de algumas restrições, como a questão de compulsório, a exigência de garantias, tudo isso já não seria um estímulo suficiente? Isso não é um estímulo suficiente para aumentar o crédito. Isso é muito bom, isso é muito positivo, porque os bancos também terão um problema seríssimo de inadimplência nas carteiras existentes. E, portanto, é muito importante, por exemplo, a liberação dos compulsórios para dar fôlego para os bancos. Porque, como eu dizia antes, a última coisa que a gente precisa nessa altura é uma crise bancária. Mas isso não é suficiente para que o montante de crédito seja liberado lá na ponta para as empresas que precisam. E o Conselho Monetário acabou proibindo os bancos de aumentar salários de diretores, restringir uma série de ações nesse sentido para evitar que o aumento da liquidez, que pode dar suporte ao sistema, como você disse no começo, acabe sendo direcionado para ganhos próprios, né? Isso já aconteceu na Europa, o Banco Central está copiando uma boa prática que foi decidida na semana passada para os bancos europeus. É uma boa prática, é uma perfumaria, não é isso que vai resolver, mas isso é necessário, isso faz todo sentido, para justamente garantir a rigidez, a solidez do sistema bancário. Não tem por que pagar dividendos numa situação crítica, séria, historicamente importante como essa que a gente está vivendo. E aumentar salários, a gente tem visto algumas iniciativas desse sentido, por exemplo, no judiciário, em outras áreas aí de governo, que é uma coisa totalmente inadequada, para falar o mínimo, num momento como esse que o país enfrenta, de crise, de necessidade de recursos, e aí quem já tem privilégios vai ter privilégios a mais. Então essa medida vai exatamente nesse sentido, né? Exatamente, não tem o menor sentido aumentar salários do funcionalismo. A gente certamente vai ter em 2020 um recorde histórico de déficit primário que pode chegar a 400 bilhões de reais. É uma conta necessária, é absolutamente urgente que esse dinheiro chegue na ponta, inclusive daqueles 600 reais das pessoas informais, dos 38 milhões de brasileiros que estão no mercado informal. É absolutamente fundamental e urgente que esses 600 reais cheguem nessas pessoas que realmente precisem. Agora, isso vai gerar uma conta. O déficit fiscal de 2020, que será histórico, ele deverá ser pago por todos nós nos próximos anos. É uma escolha que, felizmente, já está feita. O governo, no começo, relutou em aceitar esse aumento tão significativo do déficit fiscal. Essa é uma solução que é uma discussão que está superada, felizmente, mas é preciso agora garantir a eficácia dessas decisões. Então, por enquanto, a gente não tem garantia que o dinheiro chega mesmo para as empresas, é isso? Ele pode chegar através dos órgãos oficiais, dos fundos regionais, do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Os bancos privados precisam de algum tipo de estímulo. Perfeito. Conversamos com o economista Luiz Eduardo Assis, ex-diretor do Banco Central. Luiz Eduardo, muito obrigada. Uma boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos.